ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar.
agradecer também a Alega, a Latinofarm e a Novartis. Doutor Remo, a palavra é com o senhor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a generosidade das palavras. Gostaria de agradecer também o convite, o Marcelo Ventura, o Michel, o Arthur, e dizer também, dar os meus parabéns para a Fundação Alfino Ventura pela sua importância na oftalmologia brasileira. Realmente são pessoas que fizeram com que o Brasil chegasse a esse patamar, ou ajudaram o Brasil em oftalmologia a chegar ao patamar que chegou. Eu vou dar uma palestra hoje, que é uma palestra que eu dei em alguns lugares, e hoje vai ser, vai empatar a minha palestra. É a terceira palestra que eu dou no Brasil, e eu dei 3 palestras internacionais, então empatou, não considerando as palestras na América Latina. Eu vou falar sobre o implante de Suzana, o F, que significa Ultra Flexible, e algumas pérolas na implantação de implantes de tubo longo. Como disse, essa palestra foi dada há 15 dias atrás, mais ou menos, na Universidade de Columbia, em Nova York, e nem uma semana, 3 dias depois, no Imperial College de Londres. Essa é a beleza do Zoom, quer dizer, a gente não sai do lugar, pode-se tomar até um vinho, não tem jet lag, não tem aeroporto, não tem nada, e se dá 2 palestras em 2 dias diferentes, em 2 países diferentes. Uma prévia dessa palestra foi dada também no International Society of Glaucoma Surgery, em Toronto, e também foi bem apreciada, como vocês podem ver, e foi até pedido para... Eu já terminei, aliás, já fiz um capítulo para o livro e um videoclipe sobre essa técnica. De tal forma que eu espero que traga algum benefício para os colegas cirurgiões e também, fundamentalmente, para os pacientes. Aqui estão as minhas disclosures, financial disclosures, aqui está o implante de Suzana. E tudo começou em 2010, quando se parou a produção por fatores econômicos da fábrica que produzia o primeiro implante de Suzana, que era o implante mais comercializado no Brasil na época. E daí 523 oftalmologistas assinaram uma petição pedindo-me para que eu começasse de novo um novo implante. Quando eu pensei em fazer esse implante, então, eu fui atrás de 4 objetivos. Tentar aumentar a eficácia em relação aos implantes já existentes. Reduzir as complicações. Tornar a cirurgia mais simples para o cirurgião. E, se possível, um custo bem menor. Mas antes de começar, obviamente, eu revi toda a literatura que existia sobre implantes de tubos longos. Eu vou apresentar apenas alguns artigos mais importantes para que se entenda como que foi construído esse implante. Esse é o estudo de Friedman, que mostra que um tamanho adequado de implante, uma inserção fácil, vai baixar a pressão igual a implantes com os pratos grandes, sendo que o melhor tamanho de implante está entre 170 mm² a 230 mm² de área. É importante que se note que o autor coloca que a fácil inserção também é um papel importante. Isso porque quanto menos trauma se der ao tecido, menos inflamação se vai ter e com isso menos fibrose e menos reação em termos de encapsulamento do implante. Esse outro paper, esse outro estudo do Rocher está em acordo com o tamanho do prato descrito pelo autor anterior. Existem vários trabalhos mostrando que esse é realmente o tamanho ideal do prato, não precisa ser maior que isso. Mas a eficácia não está relacionada somente ao tamanho do prato, mas também à biocompatibilidade. As placas de polipropilene são muito mais inflamatórias que o de silicone,
Quanto mais rígida for o prato, mais inflamação eles causam. Os pratos que têm uma plataforma próxima ao tubo evitam que o tecido fibroso cresça em direção ao tubo e tampone esse tubo. Penetrações na parte posterior do prato faz com que cresça tecido fibroso, ancorando o prato na porção posterior do olho. Com isso, há menos micromovimentos com a movimentação dos olhos e menos reação inflamatória. E também importante, as irregularidades no prato promovem mais reação inflamatória. O encapsulamento no implante de AMED, que é a principal causa de falência do implante, é quase 3 vezes maior que no implante de Barvel. Isso é devido ao fato que o implante de AMED tem na sua topografia 10 vezes mais irregularidades que o implante de Barvel, que está associado ao aumento da produção e adesão de fibroblastos que predispõem ao encapsulamento do implante, que é a maior causa de falência. Mas também existe um outro fator. A ligação, o fechamento temporário do tubo, que é necessário no Barvel, mas não é no AMED, resulta em menos fibrose, porque ele retarda que o humor aquoso atinja o prato. Esse humor aquoso contém muitas citoquininas inflamatórias, evitando que ele atinja o espaço subconjuntival, e com isso não provocando inflamação da cápsula. Isso tem sido mostrado em estudos clínicos, químicos e histológicos. A mais comum complicação a longo prazo é o edema corneano, que afeta mais ou menos 11 a 12% dos implantes com tubos largos ou tubos grossos. Isso está relacionado, esse edema, essa descompensação da córnea está relacionada com a posição que se coloca o tubo, com o diâmetro do tubo. Quanto mais grosso o diâmetro, mais próximo ele vai estar da córnea, e também da memória do tubo. Isso é muito importante, porque os tubos grossos eles têm uma memória importante, de tal forma eles tendem sempre a se retificar. E isso é muito ruim quando está dentro do olho, porque vai tentar, com a sua memória, ele vai poder colocar-se em contato com o endotélio corneano. Também está relacionada com a distância entre a córnea e o tubo, e a parede do tubo. Quanto menor a distância entre a córnea e a parede do tubo, mais severa é a perda endotelial. Isso são pontos muito importantes, como vocês vão ver, e por isso que está com o tema reduzir complicações. Esse slide também é muito importante. Em glaucoma pediátrico, os tubos grossos, largos, do Barvel e do AMED, podem levar à perda contínua endotelial devido ao movimento dentro do olho, do tip do tubo, também para a criança coçar os olhos, esportes, exercícios, apertar o olho quando cai suor, etc. Mas é importante que se diga que o implante de Barvel, nesses casos, ele deve ser evitado, tendo em vista o tamanho do implante, deve ser colocado embaixo dos músculos retos, lá atrás, portanto, tem que ter uma fixação lá atrás de uma esclera geralmente fina, e o tamanho do tubo, a largura do tubo, promove grande chance de perdas endoteliais e mesmo extrusão, por causa da espessura do tubo e também da sua memória. A erosão do tubo, a extrusão do tubo, está relacionada com o diâmetro do tubo. Tubos longos e que se curvam, porque saem de um prato mais elevado, e por isso para entrar na câmara anterior eles têm que se curvar, causam contínua tensão sobre os tecidos adjacentes que o cobrem, resultando em extrusão do tubo. Colocando o tubo através de um túnel escleral, mesmo que seja de 2 milímetros, em vez de diretamente na câmara anterior,
coberto por um patch, um manchão, diminui a curvatura do tubo, tornando-o mais plano, e a erosão torna-se mais rara. Essa é a posição ideal da colocação do tubo, paralelo e adjacente à íris e longe do endotélio corneano. Aqui é a descrição do meu implante. Vocês vejam que o implante tem 200 mm² de área, tem de largura 14,3 mm, de comprimento 17,4 mm, uma espessura só de 0,5 mm, de tal forma a não fazer tensão sobre o tecido que o cobre. O diâmetro externo do tubo é 530 milímetros, ou 530 milímetros, ou 530 micra, e o interno 230 micra. É importante chamar atenção para esses dois pezinhos de fixação que tem 4 milímetros. Isso é muito importante porque permite que se fixe o implante a 5 milímetros, 4, 5 milímetros do limbo, numa zona que o cirurgião está acostumado a trabalhar, e o prato vai ficar a 8 a 9 milímetros do limbo, que é o local que ele deve ficar, porque anterior a isso ele pode destruir. Algumas características do implante, então. Ele é bastante fino, altamente flexível, que torna a inserção bastante fácil em olhos que têm conjuntivas fibróticas e pouco-elásticas. Tem um contorno que se adapta à curvatura do olho, poucas irregularidades comparado com a média. Como disse, pode ser fixado a 4, 5 milímetros do limbo e o prato vai ficar a 8, 9 milímetros do limbo, tornando a inserção mais fácil, mais segura. Isso também é muito interessante, o túnel escleral é feito com uma agulha de insulina 26,5, aquela agulha de insulina marrom, ao contrário do implante de Amed Marvel, que é feita com uma agulha 23G. O diâmetro externo é de 530 micra, o que torna menos provável o contato com o endotélio corneano, com a íris, com o cristalino. Menor chance de extrusão do implante e do tubo, por ser mais fino, mais flexível, e também praticamente não tem memória, já que o tubo é muito mais fino, muito mais flexível, e sai da base do prato. Então, quase que não tem curvatura. Não é necessário a colocação de viscoelástico ou substâncias viscoelásticas ou ar dentro da câmara anterior, quando se faz com agulha de insulina, porque nesse pertuito você não perde a câmara anterior quando você insere o tubo. Por isso é importante não usar uma agulha 23G para colocar um implante cujo tubo tem 530 micra, porque vai haver espaço entre o túnel e a parede do túnel e o tubo, que permite um leakage, um vazamento por ali, que pode ocasionar hipotonia precoce. Ele pode ser cortado, caso não dê para colocar o implante inteiro, porque não existe espaço para isso, devido a cirurgias prévias. Você pode cortar o prato e moldá-lo para o espaço que você tem disponível. Claro que possivelmente você vai perder um pouco da eficácia do mesmo, mas ainda assim você terá a eficácia do implante. E um estudo que está sendo feito, inclusive pelos colegas de Ramp, é se há necessidade de usar manchão escleral ou não. Nós ainda não temos essa resposta. Aqui para ver a diferença das irregularidades do Amed comparado com o nosso implante. Também a diferença de tubo do Amed comparado com o tubo de Suzano, isso com a mesma magnificação. Aqui um outro exemplo, o tubo do Amed e o tubo do implante de Suzano. Esse é o projeto industrial. E aqui são todos os testes de fluxo, ou quase todos os testes de fluxo, e fica claro que é necessário se ocluir o tubo, porque a vazão, mesmo sendo fino o tubo, é superior à produção do humor aquoso. Esse é como ele é comercializado, e vocês vejam atualmente, hoje, para falar a verdade, 2028 implantes de Suzanas estão em olhos de brasileiros. Aqui a diferença da agulha de insulina 26,5G
da agulha 23.0G, que é usado no implante de Amed Marvel. Uma dica, aliás, duas dicas sobre como fazer a fenestração, como nós fechamos o tubo, para se evitar que a pressão fique elevada, até que o Vicryl seja absorvido e dê vazão pelo tubo da forma completa, nós fazemos a fenestração. Mas existe uma dica aqui. Se nós fizermos a fenestração na periferia do lúmen, a espessura da parede do tubo vai ser maior do que quando se faz no centro do tubo. Portanto, quanto mais periférica for a fenestração, mais elevada vai ser a pressão do paciente, do olho do paciente, porque vai ter menos vazamento, menos vazão pela fenestração. Por isso é importante que se faça no centro do tubo. Uma outra dica é quanto mais anterior for a fenestração, maior vai ser o fluxo e mais baixa será a pressão. Vocês vão ver isso no vídeo que eu vou demonstrar claramente como eu faço isso. Alguns trabalhos que valem a pena a gente ter em mente. Em média, 73% dos tubos, isso se fala em Amed Marvel, nós não temos estatística quanto ao nosso, se movem em direção à córnea. O deslocamento do tubo em direção à córnea, ou do próprio prato em direção à córnea. Por esse motivo, eu sugiro que se faça uma sutura dupla quando se for fixar o implante. E eu também vou mostrar isso no vídeo. Esse é um outro estudo também interessante. Vocês vejam que eu coloco aqui que eu não tenho experiência suficiente para dar um parecer firme. Posso dar a minha experiência que eu tenho até agora. A injeção de triancinolona durante a implantação do Amed pode cortar os picos da fase hipertensiva e reduzir a pressão intraocular até 1 ano. Os resultados visuais parecem ser superiores do que a cirurgia sem a utilização de triancinolona. A minha experiência é que realmente durante o primeiro ano, não depois disso, as pressões ficam mais baixas. Também o Vicryl demora 1 semana a mais para ser reabsorvido. E eventualmente precisa tomar algum cuidado, porque a cápsula ainda pode não ter uma resistência adequada para evitar uma atalamia ou uma hipotonia tardia quando o Vicryl for absorvido. Mas depois de 1 ano, as coisas ficam tudo iguais, pelo menos nos casos que eu tenho. Esse é um outro estudo que vale a pena ter em mente, é que o uso de supressores de aquoso, iniciado desde o começo da cirurgia, quando as pressões ainda estão abaixo de 18, de 15, mas acima de 10, ocasiona um aumento do sucesso da cirurgia, reduzindo os picos pressóricos associados à fase hipertensiva. Isso porque a cápsula do implante, quando submetida à tensão, produz citoquininas, e as citoquininas provocam a fibrose da cápsula. Então, evitando que a pressão na cápsula fique alta, teoricamente a gente diminuiria o encapsulamento. Tem esse estudo, e um segundo estudo mostrando exatamente a mesma coisa. Aqui é um vídeo da cirurgia, como eu faço, uma pessoa de 38 anos, já com várias cirurgias pregressas, como vocês podem ver, pressão de 38. Primeira coisa é checar a patência do tubo e ver se o implante está bem. Depois é fazer a ligação do tubo, deixando o nó do lado escleral, ou seja, posterior, para facilitar a lise de sutura. Isso é mandatório. Depois que se fecha o tubo, tem que se testar se está realmente fechado, porque senão você pode ter vazamento. Aqui, as fenestrações eu estou fazendo com nylon, mas pode ser o próprio Vicryl 7.0. Checar de novo a fenestração, todo passo tem que ser checado. E fazendo espaço para colocar o implante. Veja que o implante entra muito fácil. Vejam também que praticamente não forma um abaulamento grande da conjuntiva. Aqui eu estou fixando a 5 mm do limpo.
Vejam a dupla sutura. Eu passo uma vez na esclera, e depois vou passar uma segunda vez na esclera. E daí sim eu passo através dos pés do implante para fixar. Vejam que praticamente não há grande abaulamento da conjuntiva aqui. A mesma coisa no outro pé. E depois, então, nós vamos fazer o corte do tubo a 2 milímetros em cima da córnea. E olha, eu faço a curvatura da agulha para mim e depois posterior para ter um posicionamento do tubo mais preciso. E coloco um tripã também na agulha para depois achar aonde que ele está no orifício. Porque às vezes com a agulha de insulina fica difícil achar o orifício. Aqui a fixação do tubo para que ele não se mova muito e para planar o tubo, para diminuir a curvatura dele. Vocês podem ver. Para a centese, vocês vão ver que eu vou checar se as fenestrações estão funcionando de acordo com o que eu quero. Aqui, para mim, é insuficiente essa fenestração. Eu estou fazendo uma nova fenestração mais anterior, como eu disse, e vou checar de novo. Agora, para mim, está suficiente. Aí coloca-se um manchão escleral. Na realidade, não há necessidade de fixar posterior, mas eu gosto de fixar posterior também. Triancinolona. Eu irrigo em cima do prato com triancinolona. E daí se fecha a conjuntiva, eu fecho um Vicryl 70 também. E aqui a parte importante desse vídeo que vai aparecer foi editado pela minha filha Fernanda Suzana. Vejam no primeiro pós-operatório, o depósito de triancinolona subconjuntival e subcoloniano. E aqui também se pode colocar um implante, eu não vejo muita vantagem nisso, de dobrado, porque ele é muito flexível. Se necessário, lise de sutura, é a técnica que eu uso, e eu gosto muito da lente de Blumenthal, uma lente muito boa para esses casos. Aqui vocês vejam um tubo ainda ligado, não foi absorvido o Vicryl, e vocês vejam que o prato não se encheu. É importante uma dica aqui também. Se a pressão estiver acima de 25, vocês estão no 32º, 35º dia, e sabem que vai abrir, esse Vicryl vai absorver, vai abrir em torno de uma semana, 10 dias, é conveniente deixar a pressão mais baixa que 25. Porque a descompressão brusca pode dar descolamento de coroide, rotação anterior do corpo ciliar, atalamia, tão baixa. Em alguns casos eu tenho usado até Diamox. Nesses casos, porque eu não quero ter a complicação numa descompressão brusca, quando as fenestrações fecham e a pressão está muito alta e com colírios tópicos eu não consegui baixar muita pressão. Aqui vocês vejam, agora o Vicryl se absorveu, a pressão está 10, e nota-se glicâmica, você vê que tem muito pouca inflamação. A bolha tem vasos bastante finos. Aqui é o único estudo publicado até agora sobre o implante, publicado pelo grupo da Paulista com colaboradores em 2017. Vejam que a pressão inicial era em torno de 31,5 milímetros de mercúrio e foi reduzida em média a 12,6 milímetros de mercúrio. O sucesso qualificado foi de 73% no glaucoma neovascular e 86% no glaucoma pós-trabeculectomia. Mas isso considerando não o que normalmente se considera em implantes de pressão abaixo de 21, pressões abaixo ou igual a 18. É importante observar as complicações, porque isso foi o que eu pensei muito quando eu criei esse implante. Eu queria diminuir as complicações ao máximo, porque nenhum médico gosta de complicação, e tenho certeza que muito menos os pacientes. Vejam que só houve
2 casos de erosão do tubo e 2 casos de hipotonia tardia. Esse é um outro estudo que nós vamos submeter em breve, porque já está terminado, em que nós fizemos somente agora em pacientes com glaucoma refratário após a trabeculectomia com mitomicina. E usamos o critério mais restrito, de pressões abaixo de 18. A pressão média baixou de 24 milímetros de mercúrio para 11 milímetros de mercúrio, e só tivemos uma complicação de hipotonia tardia. 1 ano após a colocação do implante, mas 3 anos após endociclo fotocoagulação associada à facoemulsificação nesse olho. Esse olho, quando nós decidimos operar, ele estava com medicação máxima, apesar de ter feito uma endociclo, em pressões de 32, 34. A cirurgia correu bem, mesmo quando abriu o tubo a pressão estava baixa, mas depois de 1 ano do tubo, a pressão começou a ficar muito baixa, provavelmente decorrência do processo ciclodestrutivo e a progressiva perda da produção de aquoso. A solução foi fácil, nós simplesmente fechamos o tubo. A pressão ficou em 7. Lembre-se que antes do tubo a pressão estava em 36 com medicação máxima. 3 anos após a endociclo, a pressão está em 7 por falência do corpo ciliar. Aqui vários estudos mostrando para comparativos. Vocês vejam o AMED e o Bardel, todos com 1 ano. O Suzana 1 é o grupo da Paulista, o Suzana 2 foi o que nós fizemos, e aqui o grupo de vocês, o grupo do Arthur e todos que colaboraram no estudo, uma pressão um pouco mais alta, um pouquinho mais de complicação, provavelmente de decorrência da população que vocês têm, e tem mais pacientes da raça negra, que provavelmente glaucomas mais avançados ou mais complexos. Algumas pérolas adicionais nos implantes de tubo longo. Primeira é a injeção de triancinolona e Avastin em vesículas inflamadas. E qual o objetivo? Quando se faz um agulhamento, que não é bem um agulhamento, é a penetração da bolha, entra-se primeiro embaixo da conjuntiva, faz um túnelzinho, e daí se entra perfurando a cápsula. O aquoso sai. E saindo o aquoso, ele está cheio de processos, de substâncias inflamatórias. O segundo, quando se injeta, na mesma ato, se injeta o Avastin, ele bloqueia a formação de novos vasos, tornam eles menos permeáveis ao vazamento e têm propriedades anti-inflamatórias. E a triancinolona, que exibe não somente atividade anti-inflamatória, mas imunossupressora. Aqui vocês vão ver um caso de um AMED, 15º pós-operatório. Eu só tive 2 casos em AMED com esse aspecto, em toda a vida. Eu peguei bastante AMED. Paciente de pressão com 32, mesmo com medicação hipotensora e pré-ditório de 2 em 2 horas. Vocês vejam, 19 dias após a injeção de Avastin mais triancinolona, aqueles depósitos característicos, e depois, 30 dias após, vejam a mudança de aspecto. Os 2 casos funcionaram, mas são só 2 casos, a gente não sabe se isso vai funcionar em outros casos. Mas vale a pena tentar, é um procedimento bastante simples, você pode fazer no consultório, inclusive. É importante que se saiba que os implantes de silicone que agora já, de polipropileno, que agora o AMED já não fabrica, mas na época existia, quando eu publiquei esse trabalho, desde 2005, eles são mais eficientes de silicone de polipropileno, em termos de baixar pressão. Mas também tem uma taxa de filtração excessiva muito mais alta do que o do polipropileno, 22,4%, levando a complicações como hipotonia, descolamento de coroide, etc. E isso não são os implantes de 2005, não. Vocês vejam que relatórios recentes, 2019, de vários professores, mostram a incompetência da válvula de AMED, em alguns casos, criando vários problemas para os cirurgiões e pacientes.
de tal forma que eu desenvolvi uma técnica que é a ligadura parcial do tubo para reduzir a hipotonia. O diâmetro do tubo de Amélia tem 300 micra, diâmetro interno. O nylon, o fio de nylon 6 zeros, tem 90 micra. Então eu tive a ideia de colocar o fio de nylon de 90 micra de diâmetro dentro do tubo, amarrar com silicone ambos, amarrar com vicril ambos, ocluindo e depois retirando o nylon, imediatamente retirando o nylon, de forma a permitir uma redução aproximada de 300 micra original para em torno de 90 micra, resultando numa resistência adicional ao fluxo do aquoso. Aqui eu vou mostrar o vídeo como que eu faço. Amarrando, fazendo a ligadura com vicril, tirando, removendo tudo, o fio de nylon e testando o vazamento. Vocês vejam que existe uma resistência maior, mas ainda existe um fluxo quando você faz esse teste. Interessante que 10 anos depois, 1991, o Kiko descreveu a mesma técnica, só que ao invés de colocar o nylon dentro do tubo, ele coloca do lado do tubo e depois retira esse nylon, o polipropilene, no caso polipropilene, mas o objetivo é o mesmo, é reduzir o diâmetro do tubo de 300 micra para aproximadamente 90 micra. E o resultado dele é que reduziu a hipotonia precoce de 25% para 6,3%. Eu tenho que dizer para vocês que em nenhum caso de AMED, quando eu fazia muito AMED, com essa técnica, eu tive hipotonia precoce. Em nenhum caso. Ele teve em 6%, também é muito próximo do zero. Essa é a minha última dica em relação à colocação do tubo, em casos difíceis, quando se quer um posicionamento perfeito do tubo. Cortava a agulha de insulina, com um bisel aqui, perfurava o tubo, o ponto onde ia ser coberto pelo manchão escleral. Vejam o vídeo. Não precisava cortar a agulha tão comprida assim. Uma agulha cortando mais curto seria mais fácil a manipulação. Veja, eu estou entrando aquilo que eu falo, uma tunelização, 2 a 3 milímetros. Uma vez introduzido, se segura o tubo e se puxa o mandril. E com isso o tubo fica no lugar preciso, como vocês podem ver. Esse é um caso interessante, eu diria que é um caso histórico, que eu fui convidado a fazer a cirurgia ao vivo em Bucaramanga, em 1994, com o meu primeiro implante. E os colegas muito amigos me deram um olho nanoftálmico, com diâmetro de 16 milímetros, paciente pseudofásico, com 3 cirurgias prévias de trabeculectomia falharam, olho único, pressão de 36 milímetros de mercúrio com terapia máxima, e as sinéquias anteriores que iam até ao bordo pupilar. Vou mostrar aqui minha sensação no dia anterior da cirurgia. Eu estava mais ou menos assim como essa fotografia aqui. Eram mais ou menos 1.200 participantes do evento assistindo. E vejam que coisa, por que eu digo que é histórica. Quem descrevia a cirurgia enquanto eu estava operando era o professor Paul Palmberg. E quem estava me auxiliando na cirurgia é o Dr. Marcelo Nicolela, que era meu assistente na época, e hoje é o titular do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Dalhousie, no Canadá. Então, realmente é um caso histórico. Eu vou mostrar um pedacinho desse vídeo que eu consegui recuperar do videocassete, da fita videocassete. A qualidade é má, mas dá para se ter uma ideia do que foi feito no final da cirurgia. Eu estou colocando o tubo com o mandril, estou removendo o mandril, né? Aqui era um fio de aço, acho que 80, algo parecido, e o tubo está aqui, e vocês vão ver
Os colegas de lá me mandaram 2 meses depois, eu não sei depois desse tempo o ato que aconteceu com o paciente, mas se vocês vejam um tubo muito bem posicionado, embaixo da íris, a íris cinética anterior até o bordo pupilar, e longe do endotélio. E a pressão estava em 16 na época. Não sei depois o que aconteceu. Agora eu gostaria de trazer algumas novidades para vocês. O AMED lançou recentemente um implante chamado ClearPath, que é um implante não valvulado, que ele considera um upgrade. Portanto, não valvulado, um upgrade. E vejam que tem os pezinhos muito parecidos com o meu implante. Fica difícil os colegas que defendem o uso do valvulado como sendo mais eficiente quando o próprio AMED, o único valvulado que tem no mercado atual, dá como upgrade um não valvulado. Razão muito simples, tudo isso que eu mostrei antes na minha palestra. Eu achei muito interessante, e é por isso que eu gosto muito da aula lá fora, como vocês vão ver. Vocês viram do Tarek logo no começo, e o comentário quando eu acabei de dar aula lá na Columbia University, o professor Dal Salzman disse que o desenho, esse é um comentário dele, parece definitivamente inspirado no implante de Suzano, e parece mesmo. Mas ainda o implante de Suzano tem um diâmetro, é mais fino o diâmetro do tubo dele ainda é 600 micra, com 300 micra interno. O prato é mais fino e é mais flexível, que são importantes diferenças. Agora, muito interessante é o que o Jack Choff, que é o titular da Universidade de Columbia e ex-editor do Journal, como escreveu. Remo, eu acho que o seu implante faz sentido pelas características dele, e eu não vejo a hora de experimentá-lo. Essa palestra foi dada 20 dias atrás, lá na Columbia University. E para me agradar, ou para me deixar menos chateado com a imitação, ele coloca que imitação é um tributo ao inventor. Mas eu não poderia encerrar essa palestra sem fazer alguns comentários. Eu normalmente não faço comentários sobre trabalhos de colegas, mas como isso tem implicações muito sérias, e principalmente para crianças, a qual eu dediquei uma grande parte da minha vida fazendo glaucoma congênito, vários tipos de cirurgias. Esse estudo foi feito com implante de Barbel em casos randomizados. Não foi escolhido que devia ser usado o Barbel. Foi randomizado entre trabeculectomia e o implante de Barbel. E, depois de um certo tempo, o estudo foi interrompido devido a sérias complicações durante a abertura do tubo, como extrusão do tubo, descolamento de retina, etc. E com isso, eles acertadamente pararam o estudo. E concluem que os glaucomas não valvulados são causas potenciais de cegueira quando o tubo abre. Eu achei estranha essa conclusão, porque eu não vejo qual a relação entre o tubo abrir e a extrusão do tubo. Realmente eu não vejo como isso acontece. É sabido que o Barbel tem várias complicações só para implantar. Então, fica difícil. Principalmente quando vocês veem um trabalho do AMED, da Kuhlmann, um trabalho muito sério, Ana Kuhlmann e o Celei, um implante de AMED, que é valvulado, e teve 4 extrusão do tubo, extrusão da placa, descolamento hemorrágico de coroide, estrabismo, celulite pré-septal e edema de córnea. Então, essa afirmação de que foi porque abre o tubo que causou a extrusão do Barbel, eu acho que está um pouquinho superficial. A extrusão do tubo e as complicações decorrem do desenho do estudo, no que tem um Barbel colocando em glaucomas congênitos. Isso torna-se bem claro quando se observa o resultado de um outro estudo feito pelo mesmo grupo, com o implante de Suzano original, o primeiro implante.
Complicações, só 3 pacientes com catarata. E a taxa de sucesso altíssima, porque esses olhos, agora a indicação eram pacientes que não tinham outra opção. Não é sorteio, usa um ou usa outro. São pacientes que necessitavam exatamente tudo. 87% de sucesso em 1 ano e 76,5% em 2 anos. Soma-se a isso essa revisão de literatura publicada pelo grupo da Harvard, em 2020, chegou à conclusão que o sucesso, a taxa de sucesso é tipicamente maior nos implantes não valvulados do que os implantes valvulados. Os implantes não valvulados permitem pressões mais baixas e por mais tempos em glaucomas pediátricos. E para chegar a essa conclusão, eles escreveram 71 estudos com implantes em glaucomas congênitos, e são pessoas extremamente sérias, que são da Universidade de Harvard. Mas eu diria que o que me deixa mais satisfeito, depois de 7 anos para desenvolver um implante, como vocês sabem que no Brasil é uma coisa muito difícil, pouca gente ajuda, além dos 2.000 e tantos brasileiros que puderam usar esse implante, são as palavras da doutora Aline Ruppert, que é um tributo, é um novo tributo, eu acho, para mim, pelo menos é uma coisa que mais me tocou. Ela diz o seguinte: professor, decidi parar de colocar implantes em casos de glaucoma congênito devido a complicações frequentes e graves. Depois que comecei a usar seu implante, mudei de ideia. Seu implante fez uma enorme diferença para os pequenos. Eu acho que vale 7 anos e muito mais do que isso. Muito obrigado a todos. Estou aberto a perguntas. Doutor Remo? É Arthur aqui, doutor Remo. Deixa eu tirar minha palestra daqui, vamos ver se sai. Michel pediu para eu falar algumas coisas agora, ao final da palestra do senhor. Primeiro, dar os parabéns, né, pela palestra e por toda a história do senhor. E também, quando a gente fala da Fundação Tino Ventura, junto com o doutor Marcelo Ventura, o senhor acreditou na instituição e nas pessoas que formam a instituição para a gente voltar, né, a implantar o tubo de Suzana, já a nova modalidade UF. Aí eu queria deixar um número aqui para o senhor, talvez o senhor não esteja sabendo desse número. Do dia 1 de janeiro de 2017 a 10 de agosto de 2020, nós implantamos na Fundação, fellows e staffs, né, e residentes não, mas fellows e staffs, 380 tubos. Desses 380 tubos, 350 tubos de Suzana UF. A gente iniciamos aquele trabalho prospectivo, e aí, por outros motivos, a gente está hoje com trabalho retrospectivo, mas com um N de 146 pacientes. E com uma ideia que veio de uma conversa com o senhor, a gente tem um trabalho avaliando a questão da córnea, da microscopia, da paquimetria, e fizemos uma variação da classificação de Van Herk, que foi muito importante para a gente ter algum parâmetro mais objetivo, os meninos já chamando aqui, para ter uma avaliação. Aí daqui a pouco eles chegam por aqui. E aí, apesar de a gente, nos nossos pacientes, nesse caso, nesse trabalho, são 31 pacientes, 31 olhos, apesar de a gente ter em 6 meses, 12 meses, uma perda maior do que outros trabalhos de células endoteliais, na avaliação dos outros parâmetros da microscopia, a gente não tem um aspecto pior do que outros trabalhos, ou seja, é um dado positivo, né? E desses pacientes, em torno de 52,4 pacientes, o tubo realmente estava bem posicionado, só 19% com grau 1 de Van Herk. Então, a gente tem um dado bom, e aí realmente, como crítica, talvez a gente tenha pacientes mais graves, porque temos uma emergência com um atendimento, o Michel deve ter esse número na cabeça, um atendimento muito grande de emergência de casos graves, que já vem esperando por cirurgia em outros serviços, e pode acabar trazendo talvez mais complicações a médio e longo prazo desses nossos pacientes. Então, assim, com muita satisfação que a gente tem usado, né, nos pacientes que precisam tanto
né? Então, a parte social também, a gente está evitando a cegueira. Aí eu queria fazer uma provocação para o senhor, uma pergunta-provocação. Existe um escritor chamado Nassim Nicolás Taleb. Ele fala da teoria do cisne negro, da teoria da antifragilidade. E a gente sabe que os implantes, eles têm o efeito Lindy. O que é efeito Lindy? É aquilo que sobrevive ao tempo. E aí eu queria provocar o senhor, porque aquilo que é Lindy é o que envelhece ao contrário. Ou seja, sua expectativa de vida se prolonga com o tempo, condicionada à sobrevivência. Então, o pouco tempo que a gente teve de experiência com o tubo de Suzana, eu acho que o tubo de Suzana, eu tenho certeza, na verdade, ele é Lindy, né? E aí uma pergunta do futuro. É muito difícil falar sobre o futuro. É mais fácil a gente fazer o retrospectivo, né? Para o futuro, o que é que o senhor acha dessas novas cirurgias que fala minimamente invasiva, fugindo um pouquinho do nosso tema de Suzana? O que o senhor acha que no futuro será Lindy? Veja, são duas. Primeiro, parabéns. Eu acho que vocês têm o maior número de implantes de Suzana colocado nesse país. Isso é uma coisa que vale a pena, porque vocês estão investindo em produtos nacionais, promovendo empregos para pessoas brasileiras e facilitando o desenvolvimento de tecnologia brasileira. Então, parabéns a todos aí, é algo sensacional, realmente. Em relação ao futuro do implante de Suzana, como que vai durar, eu tenho uma resposta interessante, fazendo um plágio do colega do Medscape. Então, por que, se todo mundo vai pegar Covid, por que a gente não pega agora de uma vez? Ele deu 4 razões, não vou me delongar nas 4, mas eu vou dar a mais interessante delas, que é: se você quer morrer, você prefere morrer hoje ou daqui a um ano? Quem não pega o Covid daqui a um ano vai pegar hoje? Então, o implante de Suzana tem dado bons resultados. Quando eu pus 86%, eu pus num aspecto mais restrito do critério de sucesso pelo pessoal da Paulista. Porque quando vai a 21%, é 92%. Eu não tenho até agora, meu follow-up não é muito grande, não. Eu comecei em 2017, no final de 2017, porque como inventor, eu não podia entrar na pesquisa. Quer dizer, eu não quis entrar na pesquisa. Tanto é que eu não dei para a USP, dei para a Paulista. Não seria razoável ou ético eu ser o avaliador do meu próprio implante. Então, eu dei para outros avaliarem. Mas até agora, todos que funcionaram continuam funcionando. Então, tem alguns pacientes que já estão mais de 3 anos aí funcionando muito bem o implante. Espero que funcione mais tempo, não sei quanto tempo, mas como diz o do Covid, que seja eterno enquanto dure, né? Como diz a música lá do Vinícius. Em relação aos MIGs, eu sou um bocado crítico. Eu sempre defendi os pacientes e sempre achei que qualquer ato médico tem que ter como benefício o paciente. Quando você faz uma faco e coloca um iStent e você baixa 1,2 ou 1,4 milímetros a mais em 13% dos pacientes, ou seja, em 87% você não baixou nada em relação a faco sozinho, em 13% dos pacientes você consegue tirar a mais, você consegue tirar a medicação do que a faco sozinha. Um procedimento cirúrgico de colocar 2 implantes dentro do olho, de titânio, com o risco, dizem que não tem risco, é só assistir um show de terror na Academia Americana de 2 anos atrás, que chamava Pesadelos com MIGs. Todo tipo de pesadelo. Quando a cirurgia foi feita, não tem complicação. Você colocar qualquer coisa dentro do olho, ainda mais um pininho, 2 pininhos de titânio, mesmo feito com grandes especialistas que operam, tem complicação. Então, vale a pena a complicação, o risco e o custo para esse paciente para ter uma vantagem de 13% de 1,6 milímetros de mercúrio. Eu sou contra, eu não coloco o iStent. A outra interessante, eu
gosto sempre de conversar com pessoas mais experientes que eu. Então eu mandei essa pergunta para o professor Jeffrey Liebman, no Space, que me escreveram assim. O Space disse assim: quando você for fazer uma cirurgia, a primeira coisa que você tem que pensar é no paciente. Se você não pensar no paciente, você está errado. Mas se você quiser colocar um implante para se mostrar que você é um grande cirurgião, para conseguir espaço na mídia, ou conseguir um pouco mais de dinheiro, então largue a medicina. Palavras do Space. O Jeffrey Liebman me escreveu: Remo, o implante para stent é muito bom, mas é bom para o médico. Então, eu tenho outros exemplos. Claro que pode ser discutido isso, pode ser, outros vão dizer que não, outros vão dizer. Eu nunca vi resultados tão fantásticos como as cirurgias feitas por brasileiros. Eu acho que o brasileiro é muito bom cirurgião, realmente, ele consegue resultados que nenhum outro lugar do mundo consegue. Então, se você quer usar o iStent, faça então o Kahoot, é muito mais barato, os resultados na literatura são equivalentes ou um pouco melhor. E daí é um procedimento bastante simples. Eu fiz muito o que chamava goniocuretagem, né? E fiz também muita trabecular peeling, que é mais ou menos semelhante a Kahoot, mas eu não tive os resultados, e nem os outros tiveram. Essa técnica foi abandonada. Talvez pelo design da lâmina Kahoot, com menos dano aos tecidos adjacentes, eles têm um resultado melhor. Eu não posso dizer se tem ou não, porque eu não fiz nenhum Kahoot ainda. Mas se você também lembrar que 1 milímetro de mercúrio, não, vou diferente, eu vou pegar o Early Manifest Glaucoma Tri. Nós estamos falando que esses procedimentos MIG são para glaucomas iniciais ou moderados. O Early Manifest Glaucoma Tri baixou a pressão em 5 milímetros de mercúrio. E baixando em 5 milímetros de mercúrio, 45% dos pacientes continuaram a progredir. Estou falando 13% se beneficiam no iStent com uma redução de 1,8. Agora, cada caso é um caso, eu não quero generalizar. Você perguntou o que eu acho, eu estou dizendo o que eu acho. Seria isso. Muito bom, muito bom. Falar alguma coisa? Não, só queria. O Arthur até pediu um ano atrasado, eu acho, para gravar um vídeo, para ele botar na aula dele lá da USP, né, e a gente falando sobre o tubo. Realmente é um gênero o tubo, né? E para quem está começando o fellow, é muito mais delicado, é muito mais fácil. Como o senhor falou, ele amolda muito mais ao olho. E, assim, eu só queria deixar como, assim, orientação para aprendizado, é a ligadura do tubo. Isso eu acho que é o passo importante, aqueles testes que o senhor demonstrou muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quando o senhor está com a hipertensão pós-tubo e que vai fazer a lise, o senhor disse que entra com a medicação, mas existe um tempo assim que o senhor... Não, agora eu vou fazer a lise para se formar a ampula. O que? 1 mês, 2 meses? Ou o senhor prefere entrar com a medicação e esperar que o fio absorva normalmente? Eu nunca abro o tubo antes de 3 semanas. Nunca, quase nunca, vamos dizer assim, porque daí o risco é grande. Mas eu sempre prefiro que o tubo abra sozinho. Então, quando eu chego na quinta semana, 35º dia ou 32º dia, que está na expectativa de abrir o tubo, e se a pressão estiver alta, eu abaixo essa pressão com um Diamox, se for o caso, ou com colírios hipotensores, caso o paciente não esteja usando, para evitar descompressão brusca. Mas eu dou sempre preferência ao tubo abrir sozinho. Perfeito. Doutor Remo, muito obrigado pela aula. Tem algumas perguntas aqui que eu ainda vou fazer para o senhor. Quando eu passei essa casuística para o Arthur dos 350 tubos, ele ficou perplexo. Eu não tanto, porque na época esses tubos chegaram aqui, eu era fellow, então eu vi muito pós-operatório. E a gente fala muito sobre essa questão até aqui mesmo, sobre perda endotelial, sobre o valor de redução da pressão intraocular, e a gente esquece que a gente está falando de pessoas, e 350 pessoas hoje enxergam ou não enxergam mais, mas pelo menos ganharam um tempo de visão
graças à genialidade do senhor, à persistência do senhor para lançar esse tubo, e a doutor Marcelo também, que comprou essa ideia, literalmente, e hoje beneficia muita gente. A gente se apega, às vezes, a detalhes, mas a gente sabe que, às vezes, aquele detalhe não é perceptível dentro do consultório. Então, vi muitas famílias sendo beneficiadas pelo tubo que o senhor inventou. Então, sinceramente, fica os meus parabéns e o reconhecimento por essa genialidade que o senhor teve. Vou aqui agora começar a fazer as perguntas sobre as medicações. O senhor costuma retirar as medicações que os pacientes já estão em uso? Como que o senhor lida com essa questão do pós-operatório? Muitas vezes esses pacientes estão usando Diamox, 3, 4 drogas. Já no primeiro dia, o senhor já faz a retirada? Como é que o senhor faz o manejo desses pós-operatórios? É uma excelente pergunta, porque é importante, todos aqueles passos, pelo menos para mim, todos aqueles passos que eu fiz na cirurgia, têm que ser religiosamente seguidos para mim. A fenestração do tubo é importantíssima. E testar a fenestração do tubo é importantíssimo. Porque você faz a fenestração, como eu mostrei propositalmente no vídeo, e tem um vazamento, um fluxo muito pequeno, isso vai fechar rápido, e a pressão vai ficar lá em cima e eu vou ficar sofrendo 3, 4 semanas para baixar essa pressão com toda a medicação. Geralmente eu uso medicações de início que diminuem a produção do aposo. Para mim são as mais eficientes nesse caso. Eu uso uma combinação fixa mais uma outra. Eu não tenho tido bons resultados com prostaglandina nesses casos. E tento aguardar. E se for o caso, eu uso Diamox. E depois, na terceira semana, se a coisa ainda estiver meio alta, eu sou obrigado a abrir o tubo com lise de sutura. Mas sempre eu prefiro deixar o mais tempo possível. Perfeito. Temos uma segunda pergunta aqui para fazer essa relação entre a diminuição da eficácia do implante com a facoemulsificação. Como o Arthur falou, nós temos uma emergência aqui na Fundação muito grande, então é comum os pacientes chegarem do interior já com glaucoma neovascular bem adiantado, com a catarata já bem instalada, e surge às vezes aquele momento, fazemos a faco nesse momento, colocamos apenas o tubo, e em um segundo momento, quando o olho estiver mais calmo, a gente faz a faco. Quais são as considerações do senhor em relação a isso? Quando existe opacidade do cristalino que justifica a cirurgia da faco, eu faço a combinada, eu faço um tubo mais um implante. E você pode, realmente você está certo, teoricamente pelo menos, uma cirurgia combinada, ela diminui a eficácia do tubo. Teoricamente, porque antigamente sim, porque era extracapsular, mas hoje as facos, como são feitas, a gente tem pouquíssima reação de câmara anterior. E se você usar a triancinolona ali em cima do prato, você vai diminuir a reação inflamatória e vai retardar, e daí a cirurgia da faco já se resolveu, todo o processo cicatricial já acabou, e você está com a proteção da triancinolona no prato. E se você, obviamente, tiver glaucoma neovascular, é sempre interessante fazer um anti-VEGF intravítrio para diminuir durante ou antes da cirurgia mesmo de faco, combinada com o de tudo sozinho. Perfeito. O Edson fez uma pergunta aqui sobre se o senhor tem alguma técnica para tentar resgatar o funcionamento do tubo quando ele falha. E até gostaria de adicionar que a gente está começando, na verdade, um estudo aqui na Fundação com esses tubos que falharam precocemente. A gente tem percebido que pacientes com óleo de silicone, ainda com alguns resquícios na câmara anterior, vem respondendo bem. A gente coloca uma agulha de insulina com dexametasona e faz a desobstrução desse tubo e a ampola, de fato, volta a funcionar. Eu queria saber se o senhor tem alguma consideração sobre essa técnica, se o senhor acha ela válida ou não, e de uma forma ampla para responder para a gente. Eu publiquei isso, chama FTI. F de Forced Tube Irrigation. Forced Tube Irrigation. Você entrava pela câmara anterior. Aguarde um momento. Você precisa. Tem alguma coisa minha desligada. É a Siri do meu celular. Eu acho que a cada palpite tem alguma pergunta. Ela está querendo responder para o senhor. E eu injetava triancinolona pelo tubo. Então, o que eu observei nos meus casos de médica, porque no meu tubo ainda não fiz isso, não tive nenhum caso.
é que ele funcionava durante uns 6 meses, mais ou menos, depois voltava a fechar. No meu tubo, como eu disse, eu não tenho a menor experiência. Eu tinha essa técnica, que é a Force Tube Irrigation, e a segunda era fazer o agulhamento da vesícula, e não é bem agulhamento, aquela técnica que eu descrevi, entra embaixo da conjuntiva e já penetra na cápsula e deixa sair o aquoso e injeta a vastinha transcimenoma. Porque o implante de AMED tem um problema também, e é importante, que as válvulas, elas se fundem, elas se grudam uma com a outra. Por isso que eu chamei de Force Tube Irrigation. Mas eu acho que é um procedimento válido. O que não funcionou em 6 meses no AMED, porque é valvulado, pode talvez funcionar muito bem no implante de Suzano, e como vocês têm essa casuística, seria ótimo vocês publicarem. Porque quem não publica, não aparece. E quem não aparece, morre. Então, vale a pena vocês darem um trabalhinho, publicarem e mostrar que a Fundação Alpino Ventura está lá sempre como pioneira. Exatamente. Arthur, quer fazer alguma pergunta? Remo, só para reforçar, num dos trabalhos a gente, não sei se quem teve essa ideia, maldosamente, compara os resultados, as complicações do fellow com o do staff, né, mais experiente. E, por tudo, a gente tem resultados quase iguais em relação a complicações. Então, assim, estimula o fellow a implantar o tubo. Eles começam a fazer o fellow e começam a implantar o tubo, então a gente teve poucas complicações em relação ao staff, né, a mais do que o staff. Então, eu lembro de uma aula num Congresso Norte-Nordeste, foi quando eu conheci pessoalmente o Dr. Paul Palmberg. E ele comentou nessa aula, eu não lembro se sobre o fellow ou residente, mas que era a primeira cirurgia que ele ensinava, que era do tubo. Mas, não esquecendo que esses passos que o senhor bem frisou têm que ser respeitados religiosamente. Eu cheguei até a discutir alguns casos da casuística com o senhor, e realmente o que faz pensar numa complicação de hipotonia foi talvez a má ligadura realmente do implante. Eu via no começo alguns fellows com medo de cortar o implante, né, apertando demais. Então, o ideal é você estar com o tubo canulado, né? Você vai testando e vai apertando até que você não vê passar mais o BSS pelo tubo. Então, é bem importante respeitar, né, ser bem criterioso em relação aos passos da cirurgia. Uma coisa que a gente percebeu também foi que os fellows eles tendiam a fazer um ponto nas orelhinhas um pouco mais longos, e isso fazia com que, às vezes, o tubo fizesse uma anteriorização maior. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a orientar para fazer as suturas mais na horizontal, e isso foi uma forma da gente tentar resolver o problema. No começo, eu acho que do aprendizado do fellow, a maior dificuldade, de fato, era entrar na câmera anterior com a agulha de insulina para conseguir colocar o tubo. Mas, como o Arthur falou, é uma dificuldade porque você está aprendendo uma nova cirurgia. E eu tenho uma casuística pessoal muito maior com o tubo de Suzano, por ter sido fellow da Fundação Altino Ventura, do que com o tubo de AMED. E lembro que a primeira vez que vi o tubo de AMED, eu falei para o meu preceptor, eu falei assim, como é o nome desse robozinho? Porque eu, habituado a um pratinho super fino de silicone, me deram um robozinho, e aí a cirurgia eu achei bem mais difícil. Doutor Helmo, eu acho que eu interrompi o senhor, só queria fazer uma... Dizer o seguinte, se você tem uma hipotonia precoce, fisicamente, só tem 3 explicações. Ou não se fechou direito o tubo, e aí eu concordo com o João, tem que se fechar, testar, e eu fecho sempre olhando no microscópio que eu estou fazendo, lindo que eu vendo no microscópio, de vez em quando eu não fecho direito, mesmo olhando no microscópio, daí fecho de novo, tiro esse, põe o outro. Então, ou não fechou direito o tubo, ou se entrou na câmara anterior com uma agulha não de insulina, uma agulha 23, por exemplo, que se usa muito em AMED, e com isso forma um espaço peritubo, que tem vazamento, ou a terceira possibilidade é fenestrações muito grandes. Não tem como, se você coloca um tubo fechado dentro da câmara anterior, você ter hipotonia precoce, porque está fechado. Então, esses são os 3 aspectos que são fundamentais, e o Frazão chamou bem a atenção, que ninguém quer complicação. A gente perde um tempinho a mais
mas você dorme tranquilo. No dia seguinte, você pega uma complicação, você vai ficar meses sem dormir. Então, cada etapinha daquelas é importante para evitar a dor de cabeça futura. Queria fazer uma pergunta, Torrem, sobre que a gente sempre orienta, isso aí eu aprendi com o senhor, e eu gostaria de saber se o senhor ainda mantém essa conduta do uso do corticoide. A gente deixa geralmente por uns 6 meses lá na fundação, pelo menos a gente orienta 6 meses ou mais um pouco usando o corticoide. Eu gostaria de saber se o senhor ainda mantém essa conduta de manter o corticoide por esse tempo. Eu mantenho, pelo menos, fazendo taper down, né, diminuindo a frequência, etc. Mas eu mantenho, sim, por 4, 6 meses. Isso não é ideia minha, não. Esse é do Bob Rich. Eu assisti várias cirurgias dele, e ele deixava ad eterno. Ele disse que o que vai fechar é a inflamação. Então, eu não quero inflamação, e eu uso ad eterno. Mas eu uso até 6 meses. 4 a 6 meses. Perfeito. Fazer uma última pergunta para o senhor, para a gente não se alongar muito. Não quero esquecer de agradecer novamente a Allergan Latino Farm Novartis aí pela colaboração com o nosso Web Update. Quando eu ainda era residente, eu assisti uma palestra do senhor para a gente concluir esse pensamento, quando o senhor falou que, apesar de muitas novidades dentro da oftalmologia, especialmente do glaucoma, a casuística de pacientes cegos por glaucoma não mudava na mesma intensidade desses dispositivos e essas novas tecnologias. Como eu era residente, aquilo me impactou muito e digo para o senhor que interferiu na minha escolha com glaucoma, porque vi isso como uma luta, porque a gente não luta com a pressão, a gente luta contra a cegueira. E se o senhor puder fazer umas colocações em relação a isso, para a gente finalizar, por favor, seria ótimo. É um ponto importante, porque eu acho que a gente decidiu ser oftalmologistas para evitar cegueira. Esse é o fulcro da nossa profissão, a nossa guerra pessoal. Cada um da sua forma, mas a nossa guerra pessoal, o sucesso da nossa vida se baseia no sucesso que nós tivemos de evitar pacientes ficarem cegos. Eu não posso aceitar quando se fala, por exemplo, ontem mesmo participei de um live em que o colega falou que 15% dos pacientes dele progrediam apesar de pressões de 15 ou abaixo disso, pressão intraocular abaixo disso. Ora, a medida da pressão intraocular que a gente faz no consultório é 5 segundos, cada medida. Se eu fizer 3 por ano, são 15 segundos. O ano tem 31.110.000 segundos. Nenhum trabalho no mundo aceitaria essa amostragem, mas todos nós abaixamos a cabeça e aceitamos essa amostragem. E qual o perigo disso? O perigo disso é que nós nos conformamos, porque o paciente está ficando cego por coisas que eu desconheço. O problema é da ciência, não é minha, não sou eu. E foi por isso que no começo, então, você vê a minha trajetória, eu comecei primeiro com o nervo óptico, estudo do nervo óptico, publiquei o EDP, que recebi prêmios em todo lugar do mundo, desde a Arábia Saudita, Israel, Japão, China, era um método diagnóstico. Por quê? Porque 56% dos casos não eram nem diagnosticados. Eu achei que lá um nicho de oportunidade para investir naquilo. Segundo, em 2002, eu e o Felipe escrevemos um trabalho comparando não, mas citando pico e prova d'água. Nós somos o segundo ou terceiro do mundo a falar sobre pico pressório. Todo mundo caiu em cima da gente, principalmente, infelizmente, os brasileiros são mais agressivos um pouco nesse aspecto. Quando eu fiz do nervo óptico, foi a maior homenagem que eu recebi na minha vida, foi no Japão. Mas os brasileiros diziam, alguns brasileiros, são sempre, quase sempre os mesmos, mas diziam que eu era muito subjetivo, que não tinha valor nenhum, blá, 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 blá. Eu passei 5 anos da minha vida para fazer aquela pesquisa. Mas tive a sorte de ser chamado em Paris para apresentar, e quando eu apresentei em Paris, o mundo todo aderiu. É usado até hoje. Semana passada recebi um pedido de permissão da Grã-Bretanha para se podia continuar usando o meu kit de nervo óptico. Segundo, então esse era um nicho. O segundo nicho, eu achava que era o pico, por causa que eu fazia a prova d'água e o pico, e todo mundo dizia que era flutuação. Todo mundo, capriolo, tal, até brincavam comigo. Hoje, todo mundo
todo, não existe um trabalho, tem 16 trabalhos nesses últimos 10 anos mostrando que o pico é o fator mais importante. E a flutuação não. A flutuação tem 4, 5 trabalhos grandes mostrando que ela não é um fator independente. E o Caprioli, que é o pai da flutuação, ele que fez todo o problema, referiu a flutuação, 2 coisas aconteceram com ele. Uma no Congresso brasileiro, Congresso americano, o Ivan Goldberg perguntou para ele, como é que você mede a flutuação, já que a flutuação é tão importante? Ele disse, eu não meço flutuação porque eu não tenho meio de medir a flutuação. Estou esperando chegar a uma tecnologia que meça a flutuação. Ora, meu Deus, vocês estão ficando sérios. Isso é uma característica, foi uma coisa que o Caprioli falou. E a outra é que agora, em 2020, ele publica um trabalho dizendo que o mais importante é o pico. Pelo menos tem essa dignidade de falar que é o pico. Agora, como medir o pico? Ou você vai medir o pico ficando 24 horas, ou você faz a prova de sobrecarga hídrica, um estímulo que nós vimos que o pico que você tem durante o dia corresponde ao pico que você tem na prova de sobrecarga hídrica. E saiu um trabalho agora em 2020, publicado, confirmou mais um trabalho, é o 12º trabalho, mostrando que o pico estimado pela prova de sobrecarga hídrica corresponde ao que os ingleses chamam de phase, curva tensional diária, mas um pouco maior. O pico da prova de sobrecarga hídrica é superior ao pico da mini-curva, mas é inferior ao pico das 24 horas. Mas guarda uma grande correspondência com o pico das 24 horas, e tem outras coisas, outros players, outros jogadores, como a pressão venosa escleral, quando você deita, pressão licórica, gradiente licórica lá no período, tem vários fatores. Mas hoje em dia, como diz o professor Reza, da Universidade de Filadélfia, não existe método mais fácil de estimar o pico e mais seguro do que a prova de sobrecarga hídrica. Por que eu falei isso? Para responder a tua pergunta. Eu não sei se você viu um caso que o Felipe Medeiros me mandou de um paciente definido pelo professor Lyon de Duque, que ficou cego do olho direito, uma mulher, e estava ficando cega do olho esquerdo com uma pressão de 7 no olho esquerdo, medidas isoladas. E esse professor Lyon estava seguindo ela por 3 anos. Daí quando ele viu que ela estava ficando cega no único olho, ele escreve para o doutor Felipe, pedindo se deveria dar vinho tinto para ela, para melhorar a circulação, ou operar para diminuir a flutuação. Quer dizer, ele não deu mais nada de flutuação, ele não falou de pico. E o Felipe falou, faz a prova de sobrecarga hídrica para ver qual a estabilidade que esse olho tem e qual o possível pico que ele atinge pela manhã, durante o dia. E a pressão foi a 36. Ou seja, não é que não existe pico. Quando fala que 15% progride com pressões baixas, significa que em 15% ou os picos são mais raros, ou eles são menos duradouros, ou eles são menos frequentes, ou as 3 coisas juntas. Mas não quer dizer que eles não tenham pico, a não ser que você faça a prova de sobrecarga hídrica para ver isso. Então, quando você fala vamos combater a cegueira, realmente eu passei, se for por isso em anos da minha vida, os anos que eu levei para falar do nervo óptico, os anos que eu fiz para achar o pico, os anos que eu fiz para prova d'água, os anos que eu fiz para o implante, tudo isso é contra a cegueira. Mas valeu cada segundo que eu investi. Porque salvaram vários pacientes que eu tinha, eu e de outros colegas que usam essas ferramentas para evitar a cegueira do próximo. Não tem coisa mais valiosa na vida do que a visão. Eu fico surpreendido quando o paciente fala, eu não tenho tempo para fazer uma prova d'água. Eu não tenho tempo de prova d'água naquele paciente que confiou um dos dons mais importantes que ele tem na vida dele. Ele não vai na toalete sozinho, se ele ficar cego. E você não tem tempo para isso. São coisas da humanidade. A diversidade da vida é boa, porque promove a ciência, mas em alguns aspectos ela judia um pouco de quem luta no sentido contrário. Perfeito, doutor. Parabéns. Queria agradecer o seu tempo, a gente sabe como o seu tempo é precioso. Agradecer a todo mundo da Fundação que está aqui presente, a todos os convidados, ao Departamento de Glaucoma que abraça essa causa juntamente com todos os staffs, fellows e residentes. E dar uma boa noite para todo mundo, para a gente não se aprumar. Michel, Pode falar, doutor. não,
Antes de terminar aí, eu queria primeiro... Faz uma colocação. Gostaria, não é toda vez, mas essa vez eu não podia me privar e me dirigir a duas pessoas. A primeira é o professor Remo Suzano, esse brasileiro que orgulha tanto a oftalmologia brasileira, que quantos dias felizes de orgulho eu já passei ao longo da carreira do professor Remo Suzano, assistindo na primeira fila do lado direito, todo mundo sabe que é o que eu gosto de ficar nos auditórios, mas feliz por ser brasileiro e ter uma pessoa que faz um diferencial tão grande. Conheço a história dele, conheço o quanto ele inovou, e as pessoas pagam por inovação, mas queria dizer ao professor Remo Suzano que nós somos, antes de mais nada, não só reconhecido, mas um grande entusiasta pelas pessoas que são não só líderes, mas desbravadores nas coisas que são necessárias para a prevenção da visão e de cegueira. Então, parabéns ao professor Remo Suzano, que todos nós conhecemos, nós acompanhamos. Mas eu queria também me dirigir à segunda pessoa, é o amigo Remo Suzano, que é essa pessoa incrível, sempre disponível, sempre uma pessoa presente na história da Fundação, e uma pessoa que quem teve o privilégio, ou terá o privilégio de conversar com ele, vai ver que é uma pessoa também humana diferenciadíssima, uma pessoa que faz bem àquelas que se acercam dele, até para fazer uma pergunta. A humildade dele, numa conversa, é incrível. Aqueles que não tiveram oportunidade, eu recomendo que possa um dia conversar com o Remo para ver o quanto esta pessoa é diferenciada, não só na oftalmologia, como todos os predicados que ele tem, mas como uma pessoa humana, uma pessoa que eu conheço e sou uma pessoa que bato palma todas as vezes e agora não posso, mas como o papai diria, Remo, considere-se abraçado porque você é muito querido. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Mas eu também gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e falar diretamente a esse querido amigo, professor Remo Suzano. Através da sua vida, quantas visões restauradas, quantos alunos que atualmente já são, inclusive, glaucomatólogos, ou outros que estão no caminho na caminhada do ensino, do estudo. Professor, o senhor não somente ensina a oftalmologia, mas o senhor ensina também a ser pai, a ser esposo, a ser uma pessoa incrível, como o senhor é. Então, a gente está esperando aqui a Fundação Otino Ventura e o Hope, estamos esperando essa pandemia passar para poder lhe receber pessoalmente. Não deixe de vir nos visitar, porque vai ser muito bom a gente se fortalecer um ao outro. Ainda existem pessoas boas, pessoas que nos inspiram e pessoas generosas como o senhor nessa vida. Então, continue a sua jornada. Sua família é muito orgulhosa do senhor e nós também. Muito obrigado a todos vocês. Essas palavras realmente comovem a gente. São palavras de pessoas que eu admiro muito, tenho uma enorme admiração, não só pelo que fizeram, como estão fazendo, e pelo que construíram, solidificaram para alavancar e usar como plataforma para os mais jovens, que é a nossa função, que nós já não somos tão jovens, embora ainda no final da juventude. Eu queria dar um grande abraço a vocês, muito obrigado pelas palavras generosas, espero que tenham gravado tudo isso, depois me mandem um link. E olha, se contem comigo e com aquilo que eu puder fazer. Uma vez me perguntaram, mas Remo, como que você decide ser mentor? Você sabe que eu fui mentor do Felipe Medeiros, do Gustavo Vasconcelos, do Marcelo Nicolella, que hoje é titular da Universidade da Aarhus, e vários outros brasileiros que estão em posição de chefia, pessoas muito importantes aqui no Brasil, que são tão bons quanto os colegas que lá ficaram, mas que decidiram, como eu, ficar nesse país. E a decisão de escolher um ferro não é nem tanto pela qualidade de conhecimento que o seu futuro assistente vai ter, ou que você vai fazer a mentoria. É pela honestidade, é pela seriedade, pela capacidade de ver as coisas e tentar interferir para mudar o que ele considera não correto,
e aí você se junta a jovens como vocês, que estão aqui, é verdade, estão aqui transparentes, não estão procurando armadilha, estão tentando acrescentar. Quando você vai dar uma palestra em algum lugar, você já põe a tua armadura, porque sabe que vem flechada de tudo quanto é lado. Bom, esse tipo de conversa, esse tipo de pessoa, é que faz a gente feliz e a gente querer ir para frente, continuando o caminho que a gente traçou há muitos anos atrás. Muito obrigado a vocês. Conte com a gente, se precisarem da USP, podem ter certeza que a porta está aberta. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.